Abra a sua Bíblia, eu quero dar algumas orientações importantes a respeito da oração, tá? Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Marcos, capítulo 11. Enquanto isso, a gente cante para Deus de todo o coração. Se você não sabe para onde seguir, se você percebe que não quer mais fingir, levante a cabeça e não olhe para trás. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Tua vida anda. Se tua vida anda para um abismo sem fim, se os teus olhos choram e não quer esse fim, levante a cabeça e não olhes para trás. Chama a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus que a tua vida logo mudará. Ele cura a ferida, te libertará. A verdade e a vida Ele quer te dar. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus que a tua vida. Chame a Deus que a tua vida logo mudará. Ele cura a ferida. Ele cura a ferida. Te libertará. Te libertará. A verdade e a vida Ele quer te dar. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus que o tempo passa e não volta mais. Sua chance, sua vida Pode se acabar. pode se acabar. Ele cura a ferida, Te libertará. te libertará. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus que o tempo passa. Chame a Deus que o tempo passa e não volta mais. Sua chance, sua vida pode se acabar. Ele cura a ferida. Ele cura a ferida, Te libertará. te libertará. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Se você não sabe, cante. Você não sabe para onde seguir. Se você percebe, Se você percebe cante com fé que não que quer. não quer mais fingir, Levante a cabeça. levante a cabeça E não olhe. não olhe. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Se tua vida anda. Se tua vida anda para um abismo sem fim. Se os teus olhos choram e não quer. E não quer esse fim, Levante a cabeça. levante a cabeça E não olhes para trás. Chame a Deus. Chame a Deus. Cante com fé. Chame a Deus. Chame a Deus. Passa e não volta mais. Sua chance, sua vida Pode se acabar. pode se acabar. Ele cura a ferida, Te libertará. te libertará. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Novamente, chame a Deus que o tempo passa. Chame a Deus que o tempo passa E não volta e mais. não volta. Sua chance.
graças a Deus. Olha, eu queria dar algumas orientações importantes a respeito da oração, para que se tenha uma oração eficaz. Há 15 dias atrás, para quem não sabe, nós iniciamos, os pastores, esposas, este propósito de 70 dias de oração. Então, começamos há 15 dias, estendemos esse objetivo para os membros da igreja, obreiros e membros, que começaram na segunda-feira passada. Se houver alguém que não esteja participando e quiser, então você deve entrar neste propósito, começar amanhã, porque a partir daí não vamos mais chamar ninguém para isso. E você deve fazer uma semana a mais do que os outros, contar 70 dias, está começando atrasado, para que você também viva isso, se você não sabia. A partir daí nós não vamos mais chamar ninguém. Então, o que estamos fazendo? Nos baseando na orientação que Jesus deu, já falamos aqui, tudo simples. Jesus disse: quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, e ainda falo desse detalhe, fechada a porta, você vai falar em secreto com o teu pai que está em secreto, em secreto ele te recompensará. Essa foi uma orientação que ele deu a respeito da oração. Então nós orientamos para que todos façam uma lista de pedidos, vida espiritual, física, emocional, familiar, profissional, financeira, e um pedido também em favor da igreja e da Neus, que faz o trabalho, que coordena o trabalho missionário. A Igreja do Novo Nascimento é a Neus. Então, a pessoa deve fazer a sua lista, pedir aquilo que considera que está dentro da vontade de Deus, é justo, e todos os dias, em qualquer horário, deve entrar lá no seu quarto, no seu aposento, para esse objetivo, e orar com simplicidade. Ó Deus, não precisa ficar lendo a lista, os pedidos. Você pode até citar se quiser, mas não há uma obrigação ficar citando. Então, ó Deus, Jesus disse assim, que nós deveríamos entrar no quarto, fechar a porta e falar em secreto, o Deus Pai iria nos ouvir e recompensar. Então, aqui está a minha lista com os pedidos, você vai lá fazer a sua oração. Depois, então, você não esquece de agradecer. Não disse o apóstolo Paulo, e nós também estamos nos baseando nisso, não fiques ansiosos por coisa alguma, não andeis, é uma coisa contínua, não andeis, não é só uma vez ou de vez em quando, é constante. Não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pedidos, com súplica, e com ações de graça, e a paz de Deus, quer dizer, uma paz que vem de Deus, que não depende de circunstâncias, ela guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então isso é uma espécie de remédio, espiritualmente falando, para proteger o cristão na sua mente, no seu coração espiritual da ansiedade. Então a oração, ela tem uma importância muito grande. Para quem não sabe, a oração, ela, além de você expressar, orar é falar com Deus, Além de você expressar seus anseios, suas necessidades, seus objetivos, o que você está passando, está sentindo, além de você poder receber respostas para a sua vida, a oração, ela ajuda a pessoa a se quebrantar diante de Deus. A oração, ela serve para nos dar uma sensibilidade. Essa sensibilidade não tem nada a ver com o sentimento,
Esse é o termo que a gente usa, mas não tem a ver com sentimento. Mas a oração nos dá uma condição para a gente ouvir melhor a voz de Deus. A oração, ela produz muitos benefícios, espiritualmente falando, e para tantas coisas. Está cheio de neurocirurgiões, psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, aí no mundo inteiro. Muitos deles nem cristãos são, gravando vídeos falando do que a oração produz no cérebro. A oração produz um impacto extraordinário no cérebro da pessoa. Eles fazem pesquisas e pegam pessoas que oram, fazem exames no momento que as pessoas estão orando. Então, quando nós oramos, a oração, ela produz um impacto extraordinário no nosso cérebro. Neurônios, no lombo frontal, produz muita coisa que nos abençoa. Hoje em dia, os neurocirurgiões até dizem, né, que as pessoas que vivem uma vida de oração, elas até, se têm um problema de saúde, se recuperam mais rápido. Há pesquisas que mostram que as pessoas que vivem uma vida de oração, elas têm até uma longevidade maior. A oração produz muita coisa, não só no cérebro, mas até no coração físico. Ela produz muitos benefícios. Então, hoje não, de alguns anos para cá, muitos neurocirurgiões que não são cristãos, muitos deles não são. Neurocientistas que não são cristãos, hoje eles têm vídeos, eles têm, vamos dizer assim, eles têm programas, eles falam sobre a importância da oração, os benefícios que produz. Então, existem estudos que eles até fazem uma espécie de exame para ver a movimentação no cérebro de uma pessoa quando ela ora. E muitos deles ficam né, maravilhados com o que acontece com os neurônios, com o que acontece dentro do cérebro quando se está orando. É uma coisa extraordinária. Então a oração produz muita coisa, mas nós temos que lembrar, aprender, entender que a oração ela tem que ser eficaz, ela tem que ter um efeito. A Bíblia diz que a oração do justo, ela tem uma grande eficácia, quer dizer, ela produz muita coisa, mas para a gente ter uma oração eficaz, nós temos que saber orar. A oração, no final da reunião, eu escrevi aqui um resumo, você vai levar o que eu vou citar aqui hoje, depois você vai levar para casa, e você deve guardar isso com você sempre, para que você entenda assim, o que eu faço para que a minha oração seja eficaz. Então existem requisitos. A Bíblia mostra alguns requisitos para que a nossa oração seja eficaz, para que eu possa orar e a minha oração produza resultados, ela tenha efeitos, ela traga respostas. A oração não é uma atitude de tentativa. Eu vou orar, se vai vir resposta, se vai produzir fruto ou não, não importa, isso não existe, senão as coisas não funcionam assim. A Bíblia nunca diz para a gente orar na base da tentativa, ou como se fosse uma tentativa, não. Eu já expliquei aqui para quem não estava. Então, quando se confessa pecados, isso é chamado de confissão. Quando a gente expressa para Deus o que Ele é, o Senhor é soberano, é grande, é poderoso, isso é adoração. Quando a gente ora por alguém, ou por lugares ou situações, não é por nós, orando por alguém. Então isso é chamado de intercessão. O que é orar? A oração. O que é orar? Orar é falar com Deus. Então a Bíblia não diz que nós temos que
usar palavras difíceis, bonitas, e para Deus nos ouvir, nos responder, a nossa oração ela tem que ser complexa, a gente tem que falar coisas complicadas, difíceis. Pelo contrário, seja simples, seja simples. Jesus não disse seja complicado, seja complexo. Não, Jesus disse seja simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Jesus disse isso. Então seja simples, simples no coração, simples e na sua vida com Deus. Seja simples. Simples não tem nada a ver com ser relaxado, com ser acomodado, com empurrar com a barriga. Não, ser simples. Então vou falar com Deus. Não precisa de palavras difíceis, não precisa falar palavras complexas, não precisa falar um português, eu tenho que falar um português perfeito, correto, para Deus me ouvir. Nada disso. Não existe exigência nenhuma quanto em relação a essas coisas. Mas existem alguns requisitos que nós devemos aprender para que a nossa oração produza efeito. Para quê? Para não ficar orando e aí? Nada. Oro, mas a minha oração não produz efeito. Não foi para isso que a Bíblia, não foi para isso que Deus nos orientou sobre orar. Jesus falou muito a respeito da oração. Você pega os evangelhos, você vai ver várias parábolas, vários ensinamentos, e não só isso. A gente vai encontrar lá textos mostrando que Jesus, sendo Deus na semelhança humana, ele gastava horas em oração. Às vezes ele largava tudo, se ausentava, se distanciava dos discípulos, deixava lá, ia para a praia, ia para o monte, ia para um lugar, e ficava lá orando. Às vezes levava alguns, às vezes ele se ausentava. Para quê? Oração. Então, o cristão que não ora, o cristão que não se empenha para orar, ele está perdendo, ele está deixando de alcançar muita coisa. Não esqueça, até o nosso corpo físico é beneficiado com a oração. Se você entrar lá, você, sei lá, bota lá numa pesquisa lá, benefícios que a oração traz para o coração físico. Coração físico. É o coração que bombeia o sangue para o organismo. Então você vai encontrar lá neurocirurgiões, ou cardiologistas, ou cientistas, ou psicólogos. Você vai encontrar gente que comprovadamente pela ciência está mostrando que a oração abençoa o coração físico. Você vai encontrar vários vídeos e palestras mostrando que a oração ela produz um efeito extraordinário para o nosso cérebro. Há psicólogos, psicanalistas que até esses são cristãos, estudaram, então eles vê o que está na Bíblia e vê a ciência, não é um chute. A pessoa que ora, o cristão que vive uma vida de oração, ele se protege muito bem da ansiedade. E ele consegue, por causa disso, administrar muito bem o seu tempo, até o tempo. Porque a pessoa ansiosa, ela parece estar sempre chegando atrasada, ela está sempre apavorada, parece que ela está sempre chegando atrasada na vida, em tudo. A pessoa que vive uma vida de oração, até isso, pelo que acontece no cérebro, ela consegue se proteger muito bem da ansiedade. E até o tempo, porque o tempo é uma coisa preciosa que Deus nos dá.
até o tempo a pessoa consegue administrar bem o seu tempo, o tempo que ela tem. Isso fruto, consequência da oração. Então, eu vou ler aqui primeiro. Para que as nossas orações sejam atendidas, o primeiro requisito, primeira coisa, tem que existir uma fé genuína dentro de nós. Então, Marcos capítulo 11, versículo 22, para a gente. Ao que Jesus disse, tende fé em Deus. Então a fé tem que estar no único e verdadeiro Deus. Em seguida ele disse, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te daqui e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo que está dentro da vontade de Deus, tudo que pedirdes, tudo que em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Amém? Olhe para mim, por favor. Então, Jesus deu uma orientação. Jesus, olhe para mim, por favor. Ele falou de duas coisas, mas ele também falou de oração, porque eles haviam trabalhado, viajado e tal. Chegou um momento que estavam com fome. Aí Jesus viu, ele fez tudo de propósito, é claro, um objetivo. Ele viu uma figueira e eles estavam com fome, ele foi procurar frutos na figueira, mas não tinha. O que Jesus disse? Ele falou com a figueira, usou o poder da palavra. Ele disse, ele amaldiçoou a figueira, ele disse, nunca mais nasça fruto de ti. Usou o poder da palavra, amaldiçoou a figueira. No dia seguinte, eles passaram por aquele mesmo lugar e Pedro viu a figueira que havia secado desde a raiz. Ela secou completamente. E Pedro disse, ó Senhor, a figueira secou desde a raiz. Aí Jesus aproveitou para dar ensinamento, dizendo, tendes fé em Deus. Quer dizer, tem a sua fé, é convicção, é certeza. Fé não é emoção, não é sentimento. Fé é uma convicção que nós adquirimos através da palavra de Deus. Só a palavra de Deus é que tem o poder para produzir a fé, a certeza dentro de nós. Tendes fé em Deus, porque em verdade eu vos digo, ele disse, que se alguém disser a este monte, o monte ele representa uma impossibilidade. Se alguém tendo a fé em Deus, disser, usar a sua palavra de fé, disser ao monte, ergue-te daqui, lança-te no mar. Ele está falando de uma coisa extremamente impossível. Lança-te no mar, mas não duvidar no coração, e crê que se fará o que diz, assim será com ele. Porque, em verdade, tudo que pedirdes em oração, aí ele vem e fala da oração, você pedir em oração, crede que recebestes, e vos será feito. Então, o primeiro requisito para que alguém tenha uma oração, cristão tenha uma oração eficaz, é apresentar uma fé genuína, pura, verdadeira. Então eu vou falar com Deus,
Você vai orar. A primeira coisa que Deus precisa ver é que você está orando, mas a sua oração é acompanhada de uma fé genuína, pura, verdadeira. Há uma fé pura acompanhando a sua oração. Não adianta, olha, vamos orar. Não adianta a pessoa, o cristão, eu vou orar. Se Deus, com aquela ideia, né? Se Deus atender, amém. Se não atender, é igual algumas pessoas incrédulas. Você fala assim, vamos na igreja. Aí a pessoa, eu vou. Se não fizer bem, mal também não vai fazer, né? É um negócio. Então tem cristãos que você fala, você precisa orar. Às vezes eles vão por obrigação apenas. Às vezes eles vão, mas eles não carregam consigo uma fé genuína. Eu tenho certeza que Deus está me ouvindo. Está me ouvindo. Eu tenho certeza que Deus pode realizar isso aqui. Eu tenho certeza que Ele tem o poder para realizar isso aqui. Jesus disse, vocês devem orar, tudo que em oração pedirdes, crede que recebeste. Você tem que orar, inclusive crendo que já recebeu aquilo. Uma fé genuína e uma fé que faz com que você tenha certeza de que você já recebeu. Eu estou pedindo, mas eu estou pedindo crendo que eu já recebi. Tudo que pedirdes em oração, crede que recebeste, porque é pela fé. Então você tem que, antes de ver aquilo acontecer, antes de ver aquilo se cumprir, Deus precisa ver que dentro de você, você tem a certeza de que já recebeu. Não pode haver dúvidas. Não pode haver incerteza. Então, nós estamos, por exemplo, num propósito aí de 70 dias de oração. Então você faz sua lista. Mas não adianta, eu fiz minha lista aqui, até desejo isso aqui, até gostaria de alcançar isso aqui, até gostaria que Deus fizesse aquilo ali, mas aí eu vou lá orar, mas eu não apresento uma fé genuína. Eu não apresento aquela convicção. Meu coração está com dúvida. Eu não sei se Deus vai fazer, eu não sei se Deus pode fazer, eu não sei se Ele está me ouvindo. Quer dizer, quando existe dúvida, a oração, ela, se é que se pode dizer, ela já nasceu morta, ela já começou morta. Ela não vai produzir nada. Ela não vai produzir nada. Então, o primeiro requisito para quem quer ter uma oração eficaz, porque existem muitos cristãos que dizem, se você perguntar, não são todos, mas muitos oram. Você ora? Não, eles oram. Mas existem aqueles cristãos que, se você perguntar, se você disser, escreva aí numa folha as orações que você fez e que trouxeram respostas. Então tem cristãos que eles têm muita coisa para escrever. Me respondeu naquilo, naquela situação, lá nisso aqui. Eles têm muita coisa para falar. Existem cristãos que, se você fizer a mesma pergunta para ele, disser, e aí? Eles vão dizer, não tenho quase nada para escrever. Mas você ora? Eu oro. Por que Deus responde tanto ou muito para alguns e não responde quase nada para outros? Por quê? Porque os pedidos de uns
eram pequenininhos e ele respondeu, e os pedidos dos outros eram grandes e ele não respondeu? Não. Porque os problemas ou lutas que alguns enfrentavam eram pequenos e simples e outros grandes, ele não pôde responder? Não, é Deus. Acaso existe alguma coisa difícil para Deus? Hein? Não existe nada difícil para Deus. Sara estava com quase 90 anos. Abraão quase 100. 89, mais ou menos, e ele 99. 10 anos de diferença, um para o outro. Os anjos foram visitar Abraão e anunciar que em um ano aquele filho que ele tanto desejava gerar com a esposa iria nascer. Quando Sara ouviu aquilo, ela começou a rir, porque o negócio era tão impossível. Uma mulher com 90, quase 90, uma mulher estéril, nunca teve um filho, porque era estéril. Além disso, agora com quase 90 vai ter. Ela começou a rir. Aí o anjo disse: não, você está rindo. O anjo falou: você está rindo. E ela tentou disfarçar, falou: não é certo que eu ri. Ele falou: não, você riu. Acaso existe alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Daqui um ano eu voltarei aqui. E passado um ano, tudo aquilo se cumpriu. Nasceu Isaac, fruto de um milagre extraordinário. Então, existem cristãos que perdem muito porque não oram, são acomodados mesmos. Existem outros que oram, mas às vezes a oração é feita por fazer. É como alguém que fala com alguém por falar. Não há uma fé genuína para falar com Deus, não há uma fé genuína para pedir e crer que recebeu, não há uma fé genuína. Então, quando não há uma fé genuína, essa oração já começou morta, ela não vai produzir nada. Então, a primeira coisa que nós temos que lembrar, a fé genuína. Segundo requisito, abra, por favor, em João 14. Esse é simples. A oração, para ser eficaz, ela deve ser feita em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Até que Jesus, até antes de Jesus vir, você vai lá no Antigo Testamento, Abraão orou, Deus ouviu, respondeu. Daniel, Elias, tanta gente se tornou personagem bíblica, conhecido, outros não. Deus ouviu. Mas a partir do momento que Jesus veio e sacrificou-se por nós, Jesus morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, foi glorificado. Ao nome de Jesus foi dado todo o poder e autoridade. Então nós não merecemos nada. Mas quando, olhe para mim, eu já vou ler, quando com sinceridade e fé nós falamos: ó Deus, em nome de Jesus. Então esse nome, ele é como se abre o nosso acesso de uma maneira extraordinária diante de Deus. Então Jesus disse assim, João 14, versículo 13: e tudo quanto pedirdes em meu nome, o nome dele, isso farei, a fim de que o Pai
seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém? É sempre importante lembrar que quando Jesus fala tudo, a gente não pode pensar que tudo é qualquer coisa injusta, corrupta, contrária a Deus. Não, esse tudo dentro do que é justo, dentro do que está na vontade de Deus. Jesus disse, vou repetir, tudo quanto pedirdes em meu nome. Então, ó Deus, em nome de Jesus, você vai pedir a Deus em nome de Jesus. Você está se firmando neste nome que está acima de todos os nomes, neste nome que abriu o acesso, abre o acesso. Então, o nome de Jesus está acima de todos os nomes. Ao nome de Jesus foi dado todo poder, toda honra, todo poder. Então, se nós queremos que a nossa oração seja eficaz, nós devemos fazê-la em nome de Jesus. Então, aquelas pessoas que... Tem pessoas por aí, católicos, por exemplo, é um exemplo. Tem católicos que eles vão orar. Eles falam, ó Deus, em nome do Padre Cícero, em nome da Maria, em nome do... Eles podem pedir em nome de tudo que é imagem. Deus não vai responder essa oração. Esses são ídolos, são deuses feitos pelas mãos dos homens. Ou pedir em nome do Buda, em nome de não sei quem. Não. Se eu quero que a oração seja eficaz, eu tenho que fazê-la em nome de Jesus. Amém? Isso é simples de entender. Terceiro ponto para que a oração seja eficaz. Ela deve ser feita seguindo a perfeita vontade de Deus. Amém? Lá atrás, epístola, primeira epístola de João, capítulo 15. Lá no finalzinho do Novo Testamento. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 14. O título fala poder da intercessão. Intercessão quando a gente intercede por alguém, ora por alguém, por situações, enfim. Mas isso também faz parte da oração, inclusive por nós. Qualquer tipo de oração. Encontraram, sim ou não? E estas coisas, vamos no versículo 13, primeira epístola de João 5,13. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna a vós outros, que credes em nome do Filho de Deus, em nome do Filho de Deus, em nome de Jesus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos o quê? Feito. Então, olha um pouquinho para mim. Então, a oração não é como um tiro no escuro, uma tentativa. Tem que orar, eu preciso orar, mas para que essa oração seja eficaz, eu tenho que seguir os requisitos que a palavra de Deus mostra que eu tenho que seguir. Então eu vou pedir alguma coisa, você, qualquer um, cristão, vai orar. Não esqueça, a primeira coisa é a fé genuína. Sem ela, esquece, não faça nada, não vai acontecer nada. Então eu vou orar, eu tenho que ter a certeza de que Deus está me ouvindo, eu tenho que ter certeza de que Deus tem o poder para realizar aquilo que eu estou pedindo, eu tenho que ter a fé de que já recebi aquilo antes mesmo
de ver se concretizar no mundo físico natural que a gente vive. Essa é a fé genuína. Eu tenho que fazer em nome de Jesus. Mas o que eu vou pedir tem que estar dentro da vontade de Deus. A Bíblia diz: esta é a confiança que temos para com Ele. Esta é a confiança que temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, vou pedir a Deus uma coisa segundo a vontade dEle. Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, por outro lado, nós temos a certeza de que recebemos aquilo que estamos pedindo. Então é muito importante que você, que nós, que todos, você saiba o que você está pedindo. O que eu estou pedindo é da vontade de Deus? Então Ele nos ouve. Não agora. Muitos anos atrás, eu já atendi pessoas: o pastor, ora por mim, porque fui ali na lotérica, fiz a minha fezinha, queria que Deus me abençoasse, eu ganhasse aí um dinheiro na loteria para resolver algumas coisas na vida. Nossa, Deus vai atender um pedido desse? Hein, pessoal? Deus vai ouvir e atender? Claro que não. O que tem a ver Deus com jogos de azar? O que tem a ver Deus com um dinheiro que vem amaldiçoado de jogos de azar? Nada. Senhor, Deus não vai lhe ouvir. Então, existem pessoas fazendo pedidos, às vezes nas suas orações, que estão fora da vontade de Deus. Tem cristãos que às vezes oram para que Deus os abençoe financeiramente, profissionalmente, mas às vezes a intenção deles é enriquecer. Querer enriquecer é condenado por Deus. Eles não estão pedindo para que Deus os abençoe normalmente numa vida financeira, profissional, para que eles tenham ampla suficiência, que isso é bíblico que a gente faça, não é isso. Às vezes eles têm dentro do coração uma ambição: pô, eu quero ficar rico, porque o Deus deles ainda é o dinheiro. Então às vezes eles estão orando: ó Deus, minha vida financeira, eles querem enriquecer. Vai se arrebentar de orar, Deus não vai fazer. Existem cristãos que às vezes não estão pensando em ficar ricos, mas eles estão orando para crescer profissionalmente, financeiramente, mas só para esbanjar nos prazeres deste mundo. Eles querem ter mais dinheiro para outras coisas. Não é para continuar ou manter-se servindo a Deus, se é que servem a Deus. Não é para manter-se na presença de Deus com o objetivo de permanecer na presença de Deus. Às vezes eles querem ganhar muito dinheiro porque eles querem esbanjar. Não, eu quero ter dinheiro para sair comprando tudo que eu vejo por aí, eu quero ter dinheiro para sair viajando para tudo que é lugar, eu quero ter dinheiro para não sei o que, eu quero ter dinheiro. Os objetivos deles são iguais os objetivos de muita gente incrédula. Pode orar 24 horas por dia. Por quê? Porque Deus, Ele vai ver se o que estamos pedindo está dentro da vontade dEle e se a intenção no nosso coração está de acordo com Ele. Por isso que Tiago escreveu, eu não vou ler para não demorar, não estender, escreveu dizendo: pedis e nada recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes nos vossos prazeres da carne. Então, quando nós vamos pedir alguma coisa a Deus, nós temos que saber
Está dentro da vontade de Deus? E qual é a nossa intenção? Um pastor que às vezes ora para Deus abençoar o ministério dele, mas não porque ele quer ser usado por Deus e ganhar almas. Às vezes ele quer a fama. O sujeito está atrás de fama. O sujeito está atrás de elogios. Deus olha e fala assim, esse aí quer que eu abençoe o ministério dele, mas ele quer fama. Ele quer, com vaidade, se tornar famoso, conhecido. É só o que ele quer. Então a intenção, embora o pedido pareça agradável, abençoar o ministério, mas a intenção que existe no coração dele é contrária a Deus. Então, se nós queremos que a nossa oração seja eficaz, nós temos que pedir segundo a vontade de Deus. E a nossa intenção tem que estar de acordo com Deus. Tem uma coisa que eu estou orando por isso, mas eu não tenho certeza se Deus quer fazer ou se está dentro da vontade de Deus. Então você fala com Deus: Deus, eu estou pedindo isso aqui, ou eu estou orando por isso aqui, mas eu não tenho certeza que se isso é da tua vontade. Se for, aí você vem com se for. Se for da tua vontade, abençoa. Se não for, me faça entender que não é da tua vontade. Mas a nossa oração tem que estar dentro da vontade de Deus. Quarto requisito, por favor. Primeira epístola de João, aí mesmo. É só você voltar 2 capítulos. Primeira epístola de João, 3:22. Esse é um requisito importantíssimo. Para que a nossa oração seja eficaz, nós devemos orar segundo a vontade de Deus, mas nós devemos estar dentro da vontade de Deus. Amém? Você deve orar, olhe para mim, por favor. Você deve orar e pedir aquilo que está dentro da vontade de Deus. Mas olhe um pouquinho para mim. Mas você tem que ter certeza que você está dentro da vontade de Deus. Da vontade de Deus. Quantos cristãos, por exemplo, olhem um pouquinho para mim, eles até oram, lutam em oração. Às vezes o que eles estão pedindo está dentro da vontade de Deus. Mas quem não está dentro da vontade de Deus é eles. Eles é que não estão. Às vezes eles estão orando, mas se for conviver com eles, você vai encontrar cristãos mentirosos. Eles são mentirosos. Eles são mentirosos. Eles não têm uma palavra sim, sim, não, não, como Jesus disse, sim, sim, não, não, seja a vossa palavra sim, sim, não, não, o que disso passar vem do maligno, não. Então tem gente que mente dentro de casa, tem gente que mente no trabalho, tem gente que mente, tem gente mentirosa. E gente mentirosa. Gente mentirosa, gente que está ouvindo a palavra de Deus. Eles são mentirosos. Tem gente que é desonesto. Estão dentro da igreja, conhecem a palavra de Deus, mas são desonestos. Se eles puderem trapacear um, enganar o outro, dar um rasteiro, eles são desonestos. São desonestos no trabalho, são desonestos no que fazem, são desonestos. Tem gente que às vezes está ouvindo a palavra de Deus, mas está em adultério, está fornicando, está na prostituição. Tem gente que está fora da vontade de Deus. Às vezes o que pede está dentro da vontade, mas eles não estão dentro da vontade de Deus. Então essa oração não funciona, porque a pessoa não tomou uma decisão de enquadrar a sua vida dentro da vontade de Deus. Quantos casais jovens que se dizem cristãos, são cristãos, às vezes estão se relacionando sexualmente, ou na igreja a hora cantam, às vezes estão aí
grupo de louvor, fazendo um monte de coisa, célula, tão, às vezes cheio de tarefas dentro da igreja, que olha assim e fala, poxa, é muito usado por Deus. À noite eles vão para o motel, o casalzinho vai para o motel, ou em algum lugar eles se relacionam sexualmente. É preciso estar dentro da vontade de Deus. Não é que somos perfeitos, não somos perfeitos, mas é possível enquadrarmos a nossa vida dentro da vontade de Deus e permanecer dentro da vontade dele, comunhão com ele todo dia, para não sair da direção da vontade dele. Tem muita gente por aí assim, muita gente por aí assim. Às vezes a gente fala, e pastores pregando, mas fora da vontade de Deus. Vai ver quantos pastores estão enfiados dentro da maçonaria. A maçonaria é uma seita envolvidíssima com Satanás. Mas na maçonaria eles dizem, você pode ser pastor, você pode ser espírita, você pode ser católico, você continua sendo pastor, católico, mas você vem para cá e faz parte aqui. Está cheio de pastores por aí, enfiados na maçonaria, porque eles querem crescer a todo custo, ainda que lá na frente tenham que beber sangue de bode, fazer um pacto com o diabo. Está cheio por aí, está cheio por aí, está cheio. Está cheio de gente orando, levantando mãos, cantando. Mas se você perguntar assim, você tem certeza? Essa é uma pergunta que você tem que fazer todos os dias. Você tem certeza de que a sua vida está dentro da vontade de Deus, de acordo com a vontade de Deus? Muitos vão balançar a cabeça e dizer não. Porque dentro da igreja é uma coisa, lá fora é outra coisa. Então, quem quer ter uma oração eficaz, isso não tem nada a ver com mérito, não. Isso é a palavra de Deus. O apóstolo escreveu assim, vamos ler aqui. Primeira epístola de João 3, versículo 21. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante dele. Então, olhe um pouquinho, depois eu leio o resto. Então, o coração espiritual, inclusive sua consciência também, está limpa diante de Deus. Isso dá uma confiança muito maior em Deus. Olhe para mim, pegue duas pessoas que estão enfrentando a mesma coisa, precisando da mesma resposta. Um está com o coração limpo, consciência pura, dentro da vontade de Deus. Aí você fala, vai lá e ora, vai lá no cantinho e ora. Ele vai com confiança orar. Aí você pega o outro que vive uma vida errada, coração sujo, consciência pura. Aí você fala assim, vai lá num cantinho também orar. Ele vai sem nenhuma confiança. Então, se o coração não nos acusar, temos confiança diante dele. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Então, eu quero que a minha oração seja eficaz. Eu quero ver que as minhas orações são respondidas. Fé genuína, pedir em nome de Jesus, pedir dentro da vontade de Deus, mas eu tenho que estar dentro da vontade de Deus também. Por isso que tem, inclusive, olhe um pouquinho para mim, por favor. Eu já vou encerrar. Tem cristãos que às vezes você fala assim, ora, eles nem força para orar tem. Aí eles querem, e também já atendi gente assim, pastor, ora por mim, porque
Deus não me ouve. Então, a impressão que Deus só ouve o pastor. Na cabeça deles, eles vivem isso. Parece que Deus só ouve o pastor, mas em muitos casos não tem nada a ver com falta de entendimento. É porque a pessoa está fora da vontade de Deus. Então, fora da vontade de Deus, não tem confiança, não tem força. Por quê? Porque não está vivendo dentro da vontade de Deus. Então, é muito importante que o que eu vou pedir, eu peça segundo a vontade de Deus. Mas que eu tenha certeza de que eu estou dentro da vontade dele, para que a minha oração possa produzir fruto. E o quinto, depois você vai levar para casa, você vai ler com calma lá. O quinto requisito importantíssimo é sobre a perseverança. Eu não vou ler tudo, Mateus 7, para a gente ter tempo de orar. Em casa você leva o resumo, e Mateus 7, versículo... Mateus 7, versículo 7. Jesus incita, ele incentiva, ele instiga as pessoas a orar. Incita a orar. Incentiva. Ele disse assim: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhes-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Amém? E isso é para qualquer aspecto. A oração, não esqueça, para a gente finalizar, requer também, para que ela seja perseverante, para que ela seja eficaz, requer perseverança. Então eu vou orar um dia, por exemplo, claro que você tem que ver tudo isso. Nós estamos num propósito de 70 dias, então são 70 dias. Você quer que a sua oração seja eficaz? Oração não é só para resolver problema. Oração não é só para curar, libertar, solução de problema, família. A oração, ela tem um poder para produzir frutos em todos os aspectos da nossa vida, inclusive no nosso relacionamento com Deus, a nossa vida espiritual. Você quer que a sua oração produza frutos? Então eu tenho que fazer com fé. Eu tenho que fazer em nome de Jesus. Tenho que pedir o que está dentro da vontade de Deus. Eu tenho que estar dentro da vontade de Deus. E eu tenho que perseverar. Não é orei hoje e desisti. Orei amanhã, orei um pouquinho, orei uma semana, porque muitos têm esse problema. Muitos cristãos, às vezes, fazem com fé, em nome de Jesus, pede o que está dentro da vontade de Deus, eles são fiéis a Deus, são tementes a Deus, eles estão dentro da vontade de Deus, mas às vezes eles têm um problema, eles são pessoas que não aprenderam a desenvolver um caráter perseverante. Vou perseverar. Então, Deus pode, a gente orar agora, daqui a alguns segundos ele nos responder, aquilo se concretizar no mundo que vivemos. Ele pode fazer a Deus, ele pode responder no mesmo instante. Mas a grande parte, a maioria das nossas orações, elas não serão atendidas imediatamente. Elas serão atendidas a partir do momento que nós perseverarmos. Por quê? Porque nós precisamos desenvolver um caráter perseverante. Então não é, chego lá e Deus é como um micro-ondas, eu aperto lá o botão, esquenta, eu já tiro, quer dizer, tudo, eu vou orar agora e vou receber agora. Não, a maioria das orações, elas virão a partir do momento que existia uma perseverança da nossa parte. Ele podia atender na mesma hora todo mundo, mas ele não faz, porque ele quer que
a gente desenvolva por vários motivos, até em relação à nossa vida eterna. Nós temos que perseverar na palavra dele, na vontade dele, para ser salvos, para sermos salvos. Jesus disse: quem perseverar até o fim será salvo. Então não adianta eu seguir Jesus 1 mês, 2 meses, 1 ano, 3 anos, 5 anos, 4 anos, 10 anos e depois eu abandono. Eu tenho que segui-lo e seguir a sua vontade até o final da vida, ou até o momento que ele venha, se estivermos vivos. Ele arrebate a sua igreja, melhor dizendo. Mas nós temos que fazer o quê? Aprender a perseverar. Então eu vou lá, faço a oração com fé, em nome de Jesus, peço o que está dentro da vontade dele, crendo que ele já me concedeu, estou dentro da vontade dele, mas eu vou lá e bato no martelo de novo, novamente. Bato na mesma tecla de novo, vou lá. Na hora que se concretizar aquela resposta, porque no mundo espiritual ele já nos ouviu. De repente, no mundo espiritual já foi ordenado aquilo se cumprir. Mas no mundo físico, material que vivemos, Deus ainda não tornou aquilo possível. O que eu tenho que fazer? Desistir? Não. Perseverar. Deu para entender? Sim ou não? Então, no final da reunião, você pega a folha. Se tiver alguém, se houver alguém, eu não estou nos 70 dias, não sabia. Eu não estou, mas eu quero entrar nesse propósito. Final da reunião, você pega o estudo lá sobre os 70 dias, um vidrinho de óleo. Quarta-feira tem um jejum, você lê tudo lá, não dá para me explicar aqui, senão não dá tempo de orar. A partir de amanhã você começa esse propósito, e aí você conta 70 dias, vai terminar uma semana depois dos outros. Não tenho vontade, não quero, ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado. E como eu falei semana passada, a gente tem que fazer a nossa parte. Eu não posso fazer a sua. Nem Deus fará a sua parte. Quem tem que entrar lá no quarto com a sua lista, orar, fazer, é você, não vai ser Deus que vai fazer isso. Nós é que temos que fazer a nossa parte, e o pastor não pode fazer tudo. Amém? Fiquem de pé, vamos falar com Deus, vamos orar no nome de Jesus, por favor. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, por favor. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que o Espírito Santo venha abençoar cada pessoa que está aqui, cada pessoa que ouviu as instruções da sua palavra. Não há dúvida de que o Senhor deseja abençoar muito aqueles que creem em Ti. Não foi à toa que Jesus disse: se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Mas para que a nossa oração seja eficaz, o Senhor precisa encontrar fé genuína dentro de nós. Precisamos fazer em nome de Jesus. Precisamos pedir segundo a Tua vontade. Precisamos estar dentro da Tua vontade e perseverarmos para que as nossas orações produzam efeito, para que se possa testemunhar e dizer: Deus tem respondido às minhas orações. Senhor, se há pessoas aqui que continuam fora da Tua vontade, que continuam em pecado, que estão
transgredindo a sua vontade, a sua palavra. E o Espírito Santo fale com elas, para que elas se arrependam, para que elas se arrependam profundamente dos seus pecados. Se há pessoas que têm vivido uma vida fora da tua vontade, fale com elas, não apenas em função de serem respondidas em suas orações, mas sobretudo por causa da salvação. Jesus disse que somente aqueles que fazem a vontade de Deus entrarão no reino dos céus. Sobretudo por causa da salvação, que elas venham se arrepender, abrir o coração e se colocarem dentro da tua vontade. Se há pessoas tementes, obedientes, mas que não estavam perseverando na fé, perseverando em suas vidas de oração, o Espírito Santo fale com elas. A tua vontade é que as nossas orações produzam frutos extraordinários, mas para isso precisamos seguir os requisitos que a tua palavra ensina, para que sejamos respondidos. Ó Senhor, nós queremos agradecê-lo e glorificá-lo, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor nos amou de tal maneira, Senhor, que deu seu Filho para morrer por nós. Agradeça a Deus, adore a Deus aí onde você está. Faça em espírito e em verdade. Precisamos falar, usar os nossos lábios para oferecer o sacrifício de louvor, fruto dos nossos lábios, mas precisamos fazê-lo de todo o nosso coração, em espírito e em verdade, porque Jesus disse que Deus procuraria e procura aqueles que adoram em espírito e em verdade. Adore a Deus, glorifique-o por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele tem feito na sua vida, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele nos ama e deseja que estejamos cheios da sua presença, do seu Espírito, da sua graça, da sua força, do seu poder, da fé sobrenatural, de uma confiança plena. Ele deseja que através da nossa vida outros venham conhecê-lo, vidas sejam alcançadas. Jesus disse: vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Ele deseja que venhamos resplandecer como luz neste mundo de trevas. Ó Senhor, nós
Nós te glorificamos, nós te adoramos. Tu és, Senhor, nosso Deus, a nossa força, o nosso refúgio, o nosso baluarte, o Deus em quem confiamos, nos apoiamos, o Deus onde nós nos abrigamos, nos refugiamos. Digno, exaltado, engrandecido é o Senhor. Aceite o nosso louvor, a nossa adoração. Aceite, Senhor, a nossa expressão de gratidão. E venha, envolva o teu povo, envolva aqueles que estão orando, te adorando, te buscando, te glorificando. Renova, Senhor, as forças daqueles que têm andado contigo na tua presença, na tua vontade. Renova-lhes, conceda-lhes a renovação espiritual prometida para aqueles que põem em ti a esperança. Ó meu Deus, glorificado, exaltado, engrandecido seja Deus. Nós te adoramos. O Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por nós. Ele veio e entregou-se por nós, nos trazendo vida e vida eterna. E ainda nos prometeu, dizendo: tudo o que pedires em meu nome, isso eu farei, para que o Pai seja glorificado. Ó, engrandecido seja o teu nome, exaltado seja o teu nome. Nós te adoramos, nós engrandecemos o teu nome. Este é o meu respirar. Feche os olhos e cante. Ore, adore a Deus. Faça aquilo que você sente vontade de fazer. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade. Tua vontade feita em mim. Levante as mãos, adore a Deus. Nada sou sem Eu nada sou sem ti. Sou sem ti. Nós te adoramos, meu Deus. Tu és o nosso Deus, Estou sem ti. a nossa riqueza, o nosso tesouro, o nosso Deus. Este é o meu respirar. Aleluia. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito, Teu Santo Espírito
vivendo em mim. Este é o meu pão. 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 Tua vontade. Tua vontade feita em mim. Ó, nós levantamos as nossas mãos, te adoramos, te glorificamos. Eu nada sou sem ti. E eu, perdido estou sem ti. diga: Senhor Deus, nós te agradecemos, nós te glorificamos. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus.